Olá pessoal, vamos fazer agora a correção da primeira atividade do bloco 3. Antes de começar a atividade, vamos relembrar o que são as questões objetivas. É considerada como questão objetiva aquela que oferece alternativas de resposta. Geralmente, o aluno deve escolher uma das opções conforme o que foi solicitado pelo enunciado da pergunta. As questões objetivas mais comuns são as de múltipla escolha, quando apenas uma resposta é certa, e de certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. No caso das perguntas objetivas, é preciso lembrar que há apenas uma alternativa correta e as outras devem ser descartadas. O recomendável é ler o enunciado atentamente e, a partir daí, eliminar as alternativas que não sejam possíveis. Cada opção de resposta deve ser analisada em relação ao texto, se for o caso, e ao enunciado. Dessa forma, é possível chegar à opção correta. No caso de dúvida entre as alternativas, a sugestão é analisar palavra por palavra. Vamos passar agora para a atividade. Leia o texto abaixo para responder ao que se pede. O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar, a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: Que tal? Gosta desse quadro? O Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça. Mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia! Parece o fiote de Cruz Credo, parente do Deus me livre. Mais horrível que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar, um pouco secamente. É a minha mãe. E o caboclo, em cima da bucha, não perde a linha. Mas, doutor, até que é uma feiura caprichada? Questão 1. Por suas características formais e por sua função e uso, o texto pertence ao gênero A. Anedota, pelo enredo e humor característicos. B. Crônica, pela abordagem literária de fatos do cotidiano. C. Depoimento, pela apresentação de experiências pessoais. Ou D. Reportagem, pelo registro impessoal de situações reais. Então, a resposta correta é a alternativa A, a anedota. O próximo texto é A Função da Arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, tanto o fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguia falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar? Questão 2. O menino ficou tremendo e gaguejando porque A. A viagem foi longa. B. As dunas eram muito altas. C. O mar era imenso e belo. Ou D. O pai não o ajudou a ver o mar. A questão correta é a C. O mar era imenso e belo. Então o menino ficou sem palavras diante da imensidão do mar. Mente quieta, corpo saudável. A meditação ajuda a controlar a ansiedade e a aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas, os cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução de Estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, AIDS, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteram o foco de sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ansiedade e diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. Questão 3. O texto tem como finalidade A. Criticar. B. Conscientizar. C. Denunciar. Ou D. Informar. É uma reportagem, então tem a função de informar. Você sabia a história da dengue no Brasil e no mundo? Desde o final do século XVIII,
já eram registradas epidemias com descrição semelhante à da dengue na América do Norte e na Ásia. Na verdade, o nome quer dizer cãibra subida causada por maus espíritos. Só foi utilizado pela primeira vez em 1827, durante um surto da doença no Caribe. Acredita-se que o mosquito Aedes aegypti, que também é vetor do vírus da febre amarela urbana, tenha chegado ao Brasil no período colonial. Os primeiros casos remontam a 1846. Devido às fortes dores musculares nas articulações, por aqui a doença recebeu um nome popular de febre quebra-ossos. Durante muito tempo, o combate aos focos do mosquito no Brasil esteve relacionado à luta contra a febre amarela, que, diferentemente da dengue, possui vacina eficaz. Hoje, enquanto esta se restringe a alguns estados, em áreas de mata, a dengue se faz presente em quase todo o território nacional, sendo que aproximadamente 50% dos casos notificados localizam-se na região sudeste. No mundo, a doença acomete mais de 100 países em todos os continentes, exceto na Europa. Questão 4. As seguintes informações presentes no texto 18, 1827 e 1846 apresentam a. As épocas em que a dengue apareceu, b. O número de pessoas com dengue, c. Quantidade de vezes em que a dengue surgiu, ou os lugares em que os lugares em que a dengue surgiu. Então, a resposta correta é a alternativa A, as épocas em que a dengue apareceu, e esses números ali estão se referindo aos anos, né? Aos anos, aos séculos. Do século XVIII ao ano de 1827 ao ano de 1846. O próximo texto é a Assembleia dos Ratos. Um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o estudo da questão. Aguardaram para isso certa noite em que o Farofino andava aos miados pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de Farofino é lhe atarmos um guizo no pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo o denuncia e pomo-nos a fresco a tempo. Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado com delírio. Só voltou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: Está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Farofino? Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó, o outro porque não era tolo. Todos porque não tinham coragem. A assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação. Dizer é fácil, fazer é que são elas. Questão 5. Na Assembleia dos Ratos, o projeto para atar um guizo no pescoço do gato foi a. Aprovado com um voto contrário, b. Aprovado pela metade dos participantes, c. Negado por toda a Assembleia, ou d. Negado pela maioria dos presentes. Então, a alternativa correta é A, aprovado com um voto contrário, o voto contrário do rato casmurro. Pássaro em vertical, de Libério Neves. Cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava, de repente um tiro seco. Penas fofas, leves plumas, mole espuma, e um risco surdo, norte, sul. Questão 6. O título do poema remete a. Ao final da história, que foi expresso graficamente, b. Ao cenário em que a história se desenvolve, c. Ao momento em que a história do pássaro foi gerada, ou d. Ao personagem da história. Então, como a gente pode observar aqui no poema, no final a gente tem essa representação gráfica da queda do pássaro. Então, é a alternativa A. Questão 7. A palavra vertical presente no título pode ser associada a. Ao voo do pássaro, b. Ao tiro dado no pássaro, c. Ao canto do pássaro ou d. À queda do pássaro. Então,
a palavra vertical no título vai estar se referindo à queda do pássaro. Questão 8. O desenho e a sonoridade da sentença norte-sul representam a. As leves plumas, b. A morte do pássaro, c. A mole espuma ou d. O caçador de pássaros. Então, novamente, a questão correta, a alternativa correta é a b, representa a morte do pássaro. Questão 9. As repetições das palavras cantava e voava lembram a. A vida do pássaro com seus filhotes, b. A vida do pássaro na gaiola, c. O sonho de fuga do pássaro ou d. O movimento do pássaro no céu. Então, você percebe, deixa eu voltar aqui no poema, você percebe, né, que está aqui escrito cantava para lá, voava para cá, de um lado e do outro, representando, então, esse movimento do pássaro no céu. A última questão agora, o último texto, entre a ideia e tecnologia. O grande conceito por trás do Museu da Língua é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental para o entendimento do que é ser brasileiro. Se nada nos define com clareza, a forma como falamos o português nas mais diversas situações cotidianas é talvez a melhor expressão da brasilidade. Então, a questão 10. O texto propõe uma reflexão acerca da língua portuguesa, ressaltando para o leitor a inauguração do museu e o grande investimento em cultura no país. B. A importância da língua para a construção da identidade nacional. C. A afetividade tão comum ao brasileiro retratada por meio da língua. Ou D. A relação entre o idioma e as políticas públicas na área da cultura. Então, a alternativa correta é a B, porque está tratando dessa questão da brasilidade, dessa questão da identidade nacional enquanto brasileiro. É isso, pessoal. Obrigada.